Graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando da fé, esse assunto tão maravilhoso, tremendo, é a demonstração das coisas sobrenaturais e espirituais. E agora nós vamos falar do 18º tópico do que é fé. É a garantia de alguma coisa que não materializou. Fé é uma garantia. As pessoas dizem: como você sabe que esse terreno aqui vai ser frutífero no futuro? Aí você diz: eu tenho a fé, você tem uma garantia. As pessoas dizem: como você sabe que você vai ser curado dessa enfermidade? É uma garantia. Veja, essa garantia é interior, está dentro de nós. Por quê? Porque há coisas que nós temos a fé, nós temos certeza e convicção, e leva um tempo, porque é convicção de coisas que esperam. Mas essa convicção de coisas que esperam se torna uma garantia dentro de nós, de que nós vamos receber aquilo que nos foi dado no nosso espírito. Há uma certeza dentro de nós, de que nós vamos ser, nós vamos fazer, nós vamos ter. Bom, humanamente, fisicamente, não há como comprovar, não há como provar que aquilo de fato vai acontecer, mas você recebeu uma garantia, você recebeu uma fé que te garante que aquilo que foi dito para você, que aquilo que deixou de ser logos e passou a ser rema, vai acontecer na sua vida, vai acontecer. Muitas vezes nós somos miseráveis, estamos endividados, empobrecidos, mas nós começamos a ouvir a palavra e nós recebemos uma palavra de prosperidade. Nós cremos num versículo, nós cremos no ensinamento e nós falamos: eu sou próspero, eu sou próspero. Bom, não há evidências naturais e humanas de que nós somos prósperos. As coisas ainda continuam difíceis como eram antes, mas há uma palavra dentro de nós que diz que nós somos prósperos. Bom, muitas vezes nós estamos doentes, enfermos, contraímos mais enfermidades, mas nós começamos a estudar a palavra e vem a revelação da cura. Então nós falamos: eu tenho saúde, eu sou curado. Mas humanamente é ao contrário, nós estamos enfermos, doentes. Ora, muitas vezes o que nos foi revelado é o oposto do que tem acontecido conosco, mas já é a garantia de que a nossa situação ela vai mudar, é a garantia de que a nossa vida vai receber um novo rumo. Então nós passamos a ter certeza, ainda que dentro da miséria nós temos certeza que seremos prósperos, ainda que na doença nós temos certeza que nós vamos ser curados e vamos ser cheios de saúde, ainda que nós não estamos dando fruto, mas nós recebemos uma palavra e o nosso ministério vai fluir, mesmo que agora, nesse exato momento, não esteja acontecendo nada, mas se você recebe uma palavra, você recebeu uma garantia. Se você recebe uma palavra, essa palavra te cria, causa em você certeza, convicção, é uma garantia de que aquilo vai acontecer no tempo determinado por Deus. Essa garantia dentro de nós para que possamos continuar andando naquilo que Deus falou conosco. Deus também trabalha por garantias. Ele colocou o Espírito Santo em nós como penhor, como garantia. Nós somos propriedade de Deus, mostrando para nós que nós seremos arrebatados e nós seremos sua propriedade por completo. Agora Ele nos dá o Espírito Santo como garantia de que nós temos a eternidade e de que suas palavras vão se cumprir em nossa vida. Quando você vai alugar um imóvel, você precisa de um fiador, você precisa de dar uma garantia para a imobiliária, e às vezes a imobiliária não confia em você, você pode não pagar, você pode não ter condições de saldar aquela dívida, então eles querem alguém que tenha uma garantia, que se você não conseguir pagar, ele venha pagar. Então eles pedem uma escritura, ou pedem mais do que uma escritura registrada em cartório, como garantia de que você vai pagar ou o seu fiador vai pagar. Ora, é a garantia. Muitas vezes as pessoas fazem um negócio e deixam um sinal de que aquilo já está fechado, custa 100 mil reais, mas a pessoa dá um sinal, ela dá 20 mil como um sinal de garantia de que aquele terreno, de que aquela propriedade pertence a ele. A fé é esse sinal, o sinal de Deus
não é um anjo aparecer, não é uma estrela cair do céu. O sinal de Deus é a fé, é como uma garantia dentro de nós de que aquilo será nosso, ou de que nós passaremos, ou de que nós faremos aquilo, ou nós vamos receber aquilo. A fé é essa garantia. Agora, a fé é algo muito tremendo, porque João disse na sua epístola, fazendo a pergunta: o que vence o mundo? E o que vence o mundo é a nossa fé. Veja que nós vencemos o mundo pela fé. Quando a Bíblia diz vencemos o mundo pela fé, ela está querendo dizer que nós vamos vencer os homens ímpios, nós vamos vencer os demônios que estão no mundo, nós vamos vencer o sistema, nós vamos vencer as circunstâncias adversas, nós vamos vencer os obstáculos por meio de fé. A fé é a garantia de que nós vamos vencer. Nós estamos em plena batalha, muitas vezes parece que estamos perdendo, nós estamos em plena luta e muitas vezes parece que estamos parados, infrutíferos, acomodados, estáticos. Mas aí nós recebemos a fé, e a fé é a garantia de que nós vamos vencer a luta, de que nós vamos vencer as situações, de que nós vamos vencer os homens ímpios, de que nós vamos vencer Satanás. O que vence o mundo? A nossa fé, certeza e convicção. Portanto, quando você recebe fé, você está recebendo uma garantia de Deus antecipada de que você vai vencer todas as coisas. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e isso te é revelado no teu espírito, para que você tenha segurança, para que você tenha esse sinal, para que você tenha essa garantia de que nada que o diabo esteja falando, gritando no teu ouvido, rugindo, vai acontecer, de que nada que os homens estejam falando vai acontecer, mas acontecerá de acordo com a garantia que Deus colocou em você. Por isso, fé é a garantia de alguma coisa que não materializou. Veja, há um tempo para se materializar. Veja que Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, e, no entanto, sua esposa era estéril e eles já eram velhos, mas ele tinha uma garantia dentro dele de que aquilo iria acontecer. Veja que quando ele se enfraquecia, ele dava glória a Deus para fortalecer a sua fé, ele dava glória a Deus para fortalecer a garantia que tinha dentro dele. Humanamente falando, ele não tinha garantia nenhuma de que aquilo ia acontecer, porque quando ele olhava para a sua esposa era estéril. Quando ele olhava para ele mesmo, ele se via um homem velho, e Deus havia dito que ele seria pai de multidões. Agora, ele tinha a garantia de que ele seria pai, e não só pai de uma pessoa, mas ele seria um pai de multidões de pessoas. Veja que passaram 25 anos e a promessa começou a se cumprir. Quando Isaac nasce, ele teve a garantia de que aquilo ia acontecer. Agora, ele morre na fé, tendo certeza que ele seria pai de multidões e que ele se tornaria uma grande nação, que os descendentes dele seriam uma grande nação. Ele teve a garantia durante 25 anos, de vendo a sua esposa estéril, de ele envelhecido, e os tempos passando, os anos passando, mas ele sabia dentro dele que aquilo ia se cumprir, e no tempo determinado se cumpriu, no tempo determinado materializou. Aquele filho e aquelas multidões estavam só no mundo espiritual, onde Deus conhece todas as coisas, e Deus estava falando o que ia acontecer no mundo físico. Já aconteceu no mundo espiritual, mas ainda não havia se materializado. Se materializou 25 anos depois. Aquele filho se materializou 25 anos depois. Mas durante esses 25 anos, Abraão não viveu uma vida de dúvida, de incredulidade, de incerteza, de murmuração, contestando Deus, porque ele tinha uma garantia dentro dele. Ele tinha um sinal dentro dele, de uma certeza e convicção de que aquilo ia acontecer. E ele é chamado de pai da fé. Ele é chamado o pai da certeza, o pai da convicção, porque ele conseguiu crer na palavra que Deus havia dito a ele, mediante circunstâncias completamente opostas. É por isso que eu digo que o que Deus fala para nós muitas vezes é o oposto completamente do que estamos passando, do que somos e do que estamos vivendo, mas a garantia é essa certeza que nós temos. Em Marcos 11, 21, 22, 23, 24, Jesus está nos ensinando a respeito dos 5 passos da fé perfeita. O primeiro passo da fé perfeita, Jesus disse assim:
tenha fé em Deus. Nós já falamos isso, eu vou voltar a dizer que isso no grego significa ter a fé do tipo de Deus, ou seja, ter uma fé que é igual a de Deus, ou ter uma fé que saiu do próprio Deus para nós. Portanto, não é a nossa fé, a fé do mundo, uma fé mental, mas é uma fé que sai de Deus. Só existe uma fé que sai de Deus, a fé que vem pela palavra de Deus. Somente essa fé, ela é dada para nós. Então Jesus disse, não é com a sua fé, não é com a sua maneira de crer, não é com a maneira de crer que o mundo crê, não é a fé aos moldes das pessoas naturais, mas é uma fé que é do próprio Deus, da categoria, da essência, da espécie do próprio Deus. Tenha fé do tipo de Deus. Os discípulos tinham perguntado, como que o Senhor fez isso? Jesus havia ido a uma figueira, e essa figueira não tinha frutos, e Jesus simplesmente amaldiçoou a figueira, e a figueira secou desde as raízes. No outro dia, quando passaram ali por aquele caminho de Betânia, os discípulos ficaram admirados, e Pedro disse, olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou desde as raízes. Como fazer isso? Então aí Jesus disse, tenha fé do tipo de Deus, já dizendo que Jesus tinha a fé do tipo de Deus, ou seja, Jesus tinha as garantias do céu, ele tinha a garantia de certeza e convicção dentro dele. Ele deu uma palavra, ele virou as costas, ele foi fazer tudo que ele havia de fazer em Jerusalém, ele voltou, e só no outro dia pela manhã é que a palavra se cumpriu completamente, secou-se desde as raízes. Houve um tempo entre a palavra falada e o acontecimento em si. Houve um tempo, e durante esse tempo a palavra foi se materializando, mas Cristo já tinha a garantia dentro dele que aquilo que ele havia dito, aquela sentença que ele havia anunciado à figueira, já tinha acontecido. Ele já tinha certeza, tanto que ele nem olhou para a figueira, ele nem se lembrou da figueira. Foram os seus discípulos que lembraram da figueira para ele. Agora, o primeiro passo, então, é tenha fé do tipo de Deus. O segundo é, se você disser ao monte, o segundo passo é você falar. Nós temos, então, ensinado que essa fé que Deus nos deu é uma fé que fala. Não é uma fé interiorizada e nós temos certeza e convicção dentro de nós, mas nós não falamos, não chamamos. Não, você tem que falar com o monte. É a sua palavra. Agora você tem que ter a fé do tipo de Deus, e aí já é a palavra de Deus em você, e a palavra de Deus em você vai gerar uma sentença, vai gerar uma ordem, uma autoridade. Você vai dar uma ordem de autoridade para o monte, você vai falar com o monte. O segundo passo é você falar do que está dentro de você. Viva como Jesus. Ele falou e ele creu de tal maneira que ele virou as costas, nem mais se lembrava. Ele tinha certeza e convicção dentro dele que aquela palavra que ele havia dito aconteceria. Ele creu. Crer é uma ação. Você age de acordo com o que você fala, você age de acordo com o que te foi falado, e aquilo que você falou, você está agindo em conformidade. Você orou, você deu a palavra, você deu a sentença, e agora você age em conformidade. Você vive na altura daquilo que você falou. Você está vivendo no patamar daquilo que você pronunciou no Espírito pela fé. Agora, o quarto passo é não duvide. Não duvide em seu coração. Não duvide em seu espírito. Não duvide aqui no espírito. Você pode ter problemas, você pode ter vários problemas na sua cabeça, com seus pensamentos, com seus sentimentos, mas não duvide. Não duvide no coração. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Não fique pensando, será que vai acontecer? Será? Mas eu dei uma palavra, está demorando para acontecer. Será que vai acontecer? Será que foi de Deus? Será que eu ouvi certo? Não deixe as dúvidas tomar conta de você, porque as dúvidas que começam na cabeça, elas tendem a terminar no coração e acabar com a nossa profecia, com a nossa fé, com a nossa oração, com aquilo que nós pronunciamos. E o quinto passo, vai acontecer aquilo que você falou. Vai acontecer aquilo que você falou. Portanto, há um espaço entre aquilo que nós falamos e o acontecimento. Pode levar algum tempo, mas aí nesse espaço você tem a garantia. Você tem a garantia
de que você foi respondido, de que você foi atendido, de que você foi aceito, porque a fé está ali no seu coração, ministrando essa verdade. Em 2007, quando eu estava pregando a palavra no comecinho de todas as coisas, passei por um momento difícil, porque as coisas estavam todas amarradas, financeiramente, espiritualmente, ministerialmente. Eu não sabia o que fazer, porque as coisas estavam completamente travadas. E eu orava, eu ia para o monte, eu ia para a vigília, eu ia nas orações, eu falava com Deus, eu pedia, e eu não via resposta. Eu me lembro que um dia eu estava desesperado, porque eu estava devendo muito, com muitos problemas financeiros e espirituais. E eu fui para a igreja à tarde, eu não tinha costume de ir à tarde à igreja, mas aquele dia eu fui. E eu tive um vislumbre ali de tudo resolvido. Tive um discernimento de que tudo estava já andando, correto. Mas aquilo, eu fui embora para casa, eu fiquei feliz, mas aquilo não foi suficiente. Aquilo não foi suficiente e eu continuei atormentado, ansioso, preocupado, angustiado, porque as coisas estavam indo de mal a pior e estavam cada vez mais sem ter uma saída. Então me lembro de ir a uma vigília e começar a orar a Deus, falar com Deus e vir a mim os passos da fé. Eu já tinha lido muitas vezes Marcos 11, 22, 23, 24, muitas e muitas vezes. Eu tinha decorado até, mas aquilo ainda não fazia sentido para mim até aquele dia. Depois daquele dia aquilo fez sentido. E eu ali na vigília, me veio a palavra, você tem que ter a fé. E eu tive a fé do tipo de Deus. Você fala, você crê, você não duvida, vai acontecer. Veio certinho. Era o Logos, aquele Logos que estava dentro de mim. Por isso é muito importante nós termos os depósitos de Logos dentro de nós. Aquele Logos, naquela noite, naquela madrugada, se tornou Rema. E aquilo eu passei a entender. Então eu chamei todos os problemas, todas as adversidades, todas as guerras financeiras, ministeriais, espirituais que estavam acontecendo ali comigo, e eu coloquei na minha frente como um monte, e eu ordenei: saia daqui, nunca mais apareça, nunca mais esteja na minha vida, em nome de Jesus. E eu fiz essa oração sincera, simples, sincera, no nome de Jesus, com fé. E me veio o sentimento espiritual de que estava resolvido, de que aquilo já havia sido resolvido ali, no momento que eu mandei o monte sair, como Jesus ensinou. Eu saí daquela vigília renovado, livre, mas continuou acontecendo as mesmas coisas, continuou tendo os mesmos problemas, as mesmas dívidas aumentando, os mesmos problemas de sempre. Mas agora dentro de mim havia uma garantia de que aquilo havia sido resolvido. E todas as vezes que havia os intempéries, todas as vezes que havia as tribulações, as pessoas falavam alguma coisa, havia más notícias, eu tinha uma garantia dentro de mim que estava resolvido. E eu não orei mais a respeito daqueles problemas, porque eu havia orado ali naquela vigília, e naquela vigília eu havia tido a resposta, eu mandei um monte sair, e eu não precisava mais ficar orando, era só continuar crendo. Era só continuar crendo e não deixar a dúvida entrar no coração. E se passou 9 meses e solucionou todas as coisas, foram solucionadas, mas a vitória veio naquele dia, que me foi revelado, que me abriu os olhos para a palavra de Deus, e eu ordenei pelo Espírito que o monte saísse. 9 meses para se materializar a vitória, mas dentro desses 9 meses eu vivi em paz, eu vivi tranquilo, eu vivi sossegado, porque eu tinha garantia de que já estava tudo resolvido, e de fato estava mesmo. É assim que nós devemos viver, agir à altura daquilo que nós oramos e daquilo que a nossa fé disse. Agora nós olhamos, todo pastor que é carnal, ele vai olhar para a igreja e ele vai falar que a igreja tem problema, que a igreja tem fraquezas, mas o pastor que está com a fé, ele vai falar que a igreja dele é uma bênção, e será, é uma garantia que ele tem. Assim como você que está com algum problema, você tem uma garantia, e você começa a falar o que a tua garantia está te falando, e assim você vai receber a bênção, para a glória de Deus.